Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país. Aqui é a Rádio Bandeirantes, aqui é a pedra fundamental de tudo, aqui onde tudo começou. Bom, da irresponsabilidade dessas passeatas, o sei lá o quê, como é que se define aí esse passeio do Bolsonaro de moto, tem até um nome que eu não sei mais o que é. A gente tem que ficar inventando coisas para algumas atitudes realmente imbecis que tomam os nossos dirigentes do país, no meio de uma pandemia, com a perspectiva de uma chegada de uma variante da Índia. O presidente da República, mais o Pazuello, que estava com Covid pela 38ª vez, que não queria depor porque estava com Covid, estava se borrando todo, tiveram que preparar o cara para ir na CPI. Aí o cara aparece sem máscara numa passeata, motoata, sei lá como é que chama essa porcaria. A verdade é que o presidente da República não colabora com absolutamente nada quando ele vai para a rua e leva milhares de pessoas ou incentiva milhares de pessoas a irem para a rua, não usa máscara, faz aquela baderna desgraçada e isso não leva a nada. Tem gente morrendo pra caramba no Brasil ainda. Tem muita gente morrendo pra gente ficar brincando de fazer política logo agora. Outra coisa, a disfarçatez desse Paulo Guedes dizendo que agora começou a eleição e vai pra briga. Numa entrevista à Folha de São Paulo, quer dizer que nós não estamos na briga, ô Paulo Guedes? As pessoas estão morrendo de fome no Brasil, que você dá R$250, não estão na briga pela comida, pela fome. Agora você alude aí a perspectiva de abrir o caixa e espalhar bondades, quando até agora você só espalhou maldade. Quando na primeira onda da pandemia você propôs R$200 e o Brasil não estava tão quebrado como agora. Aí a Câmara deu 500, o Bolsonaro deu 600. Irresponsável essas atitudes dessas idas à rua, enquanto a gente não tem vacina e tem gente hospitalizada e morrendo. Irresponsável. Isso é irresponsabilidade. Sem uso de máscara, incentivando que a gente esteja voltando ao normal. Na verdade, tem gente morrendo para burro no Brasil, e com essa variante indiana a gente não sabe o fim da história. Do outro lado, aparece o Fernando Henrique, bastião do social-democrata, trocando afagos com o Lula, numa aliança que parece um bicho de 7 cabeças, na verdade. Né? Dá para entender o PSDB abraçado com o Lula. PSDB, cujo governador de São Paulo hoje chamou o Lula de ladrão, comunista, vagabundo, sem vergonha. Aí aparece a figura mais emblemática do PSDB, trocando afagos com o Lula. Ah, mas isso é democracia. Mas só agora isso é democracia, porque não foi até ontem. Por causa de interesses de um derrubar o outro usa aquela frase, ele é inimigo do meu inimigo, então é meu amigo. Isso é uma falta de vergonha na cara. Se dizem que o Brasil precisa de um político experiente para administrar o nosso país, experiência para quê? Experiência desses caras que são acusados de roubo, cujos roubos foram mal investigados e mal julgados, mas não foram prescritos e nem acabados, o serão. O próprio Fernando Henrique deixou um monte de esqueleto no armário, não é verdade? O Bolsonaro com essa onda de sair para a rua e achar que a pandemia acabou. Você vê na Europa, né, competição de Fórmula 1, que a Band mostrou, príncipe, garis, pilotos, todo mundo de máscara para receber troféu e tal. E isso leva a pelo menos, a perspectiva de que o mundo possa passar por um novo normal, porque tem gente consciente. Aqui já começou essa verdadeira zona eleitoral. Os políticos que disseram que o Bolsonaro era negacionista, sempre foi, sempre será. Ele não está nem aí com vacina, não está nem aí com remédio, coisa nenhuma.
Ele não está nem aí com aglomeração. Foram cínicos e canalhas e saíram para as ruas nas últimas eleições também. Fizeram aglomerações em comunidades, em cultos religiosos e tudo mais. Fizeram igualzinho o Bolsonaro. E agora estão se juntando partidos que você jamais imaginava que fossem se juntar. Se você acha que deve ter, no momento do seu voto, políticos experientes, né, políticos que administraram já o Brasil, então fica com esses caras que estão aí. Vota nesses caras que estão aí, tanto faz. Lula, Bolsonaro, vota nesses caras que estão aí, que você vai continuar tendo o Brasil que está aí. Brasil que tem uma diferença de renda lamentável, triste, né? Uma das piores e execráveis diferenças de renda, onde 6 pessoas praticamente dominam o PIB do país e onde 40 bilionários fazem parte de uma população de 210 milhões de brasileiros, a maioria sem emprego, vulnerável e passando fome pra caramba, e esses caras brincando de fazer política. Ah, mas não podemos ter um político outsider, porque o cara não entende nada de economia. Não entende. E o Paulo Guedes entende o que de economia? Ele entende de economia dos livros, mas não entende de economia da Zona Leste, não entende de economia do Nordeste, não entende de economia dos abandonados do Sul, não entende de economia dos abandonados do Rio de Janeiro, nas favelas do Rio, não entende de economia das favelas de Belo Horizonte. É muito fácil ficar, na verdade, regra, como esse cara faz, e deixando o Brasil numa situação lamentável. Seu Eduardo Cunha é um ladrão de marca maior, que na brecha de que o Lula foi aliciado, sai da cadeia e fica regra, não é verdade? Dando entrevista e dizendo, olha, a Dilma foi melhor que o Bolsonaro. Primeiro que a Dilma foi o pior flagelo que nós tivemos em economia no país, com aquele Manteiga jogando o Brasil numa recessão e sem pandemia. O Bolsonaro não é lá grande coisa também, mas está no meio de uma pandemia, entendeu? Agora, o cara estava preso outro dia e eu disse, o Supremo Tribunal Federal, né, eu não concordo com atos contra qualquer setor do poder público que não sejam atos dentro da lei, e a lei hoje é se você sair para fazer qualquer tipo de manifestação, tenha máscara, mantenha o distanciamento, não é? Mas o Supremo abriu as portas do inferno quando aliciou o Lula. Pô, o Paulo Guedes agora diz que vai para a guerra. Né? O Lula hoje posa como a Madre Teresa de Calcutá ou o Gandhi. Os crimes dele, eles não foram investigados, eles foram mal julgados, e o único processo em que o Moro teve uma relação incestuosa, segundo dizem, segundo apurado, segundo hackers, que agora a gente acredita em bandido que hackeia telefone, segundo hackers que mostraram que o Moro teve uma relação incestuosa com os senhores promotores lá de Curitiba. Isso bastou para que o Lula fosse colocado no lugar do Cristo Redentor lá no Rio de Janeiro. Vai ter uma estátua do Lula lá, porque parece que o Lula está anistiado completamente dos crimes que ele cometeu. Esse é o grande detalhe, ele não foi julgado pelos crimes que ele cometeu. Ele foi mal julgado pelos crimes que ele cometeu e uma investigação ruim. E, na realidade, um julgamento ruim, quem prevalece é o culpado pelos crimes. O Lula não está anistiado. Ele se tornou ficha limpa por conveniência da política brasileira, o mesmo Supremo, cujo Fachin, ministro, que eu respeito como ministro do Supremo, e como Supremo eu respeito o Supremo mesmo, porque é o Supremo, mas o Fachin ficou sentado 4 anos em cima da decisão do Lula e simplesmente não fez nada. E agora, quando viu que ninguém poderia ganhar do Bolsonaro, torna o Lula ficha limpa, e o Supremo, que votou várias vezes, já se foi julgado em várias instâncias o processo do triplex do Lula do Guarujá, em várias instâncias, em todas elas ele perdeu.
ele foi confirmado como condenado, o Supremo confirmou o Lula como condenado, o Supremo primeiro conseguiu estabilizar um estamento burocrático da justiça do Brasil, que era a prisão em segunda instância, porque isso é uma vergonha, o cara passa por 20 instâncias e não é preso. Enquanto que em países de primeiro mundo, se o sujeito comete crime bárbaro e provado, ele já paga na primeira instância, vai para a cadeia, só sai de lá com fiança de 1 bilhão e mesmo assim não sai com o direito de ser inocente, sai com o direito de ser julgado em liberdade, mas pagando uma grana que se você transformar na nossa fraca moeda brasileira, é dinheiro pra caramba. Aqui com qualquer 5 mil reais, um traficante vai pra rua, um cara que mata uma pessoa atropelada vai pra rua, um cara que dá um tiro numa pessoa, comete um crime de homicídio, vai pra rua, por míseros 10 mil, 5 mil reais. Esse é o detalhe desse país. É esse país que você quer? Então vota de novo desses caras todos que você votou aí. Continua votando nessa velharia, esses dinossauros políticos que se dizem experientes. O Cunha saiu outro dia da cadeia, sentou na janelinha, já dando entrevista, um dos maiores ladrões que o Brasil já viu até hoje. O Palocci devolveu 100 milhões de reais e fez delação premiada. Delação premiada quem faz é bandido. Bandido. O Papa Francisco não faz delação premiada, porque ele é o Papa Francisco. Entendeu? Agora, bandido vai lá e fala assim, eu roubei e quem me ajudou a roubar foram esses caras aqui. Para não ir para cadeia, eu vou pagar para vocês 100 milhões de reais. Significa que eu roubei muito mais de 100 milhões. E tantos outros, ex-presidentes da Petrobras e daí por diante. Então, continua votando nesses caras que você votou sempre aí. Porque aí você vai ter o Brasil de sempre, que é um Brasil de uma das mais desiguais rendas do mundo. É um país onde a maioria de pobres, 210 milhões de brasileiros, passam fome, enquanto 3 ou 4 dominam o PIB brasileiro. Precisamos de político experiente para governar o Brasil. Então vota nesses caras, pô. Continua votando nesses caras aí. Você vai ter experiência deles, de roubo, de esqueleto no armário, de julgamentos que não terminaram. Continua votando nesses caras aí que você vai continuar com a geladeira vazia, morrendo de fome, com gente cínica que diz que, olha, não pode ter aglomeração, vai para a rua e faz eleições como fizemos nas eleições passadas. Do Bolsonaro, que só arruma encrenca com brasileiros e fora do país, quebra o pau com todo mundo, isolando praticamente o país e fica fazendo motoata, sei lá como é que chama essa bagaça aí, aglomerando pessoas no meio ainda de milhares de brasileiros morrendo e feridos pela doença. É um absurdo isso que está acontecendo no Brasil. Se você quiser continuar com essa situação lamentável de empresários que precisam honestamente tentar sobreviver, enquanto outros empresários corruptos compram desde imprensa até tribunais e compram a sua liberdade, depois de roubarem o Brasil pra caramba. É anistia em cima de anistia, eu disse, com o Lula sendo praticamente beatificado pela justiça brasileira, um monte de ladrão veio atrás e vai pedir o direito de sê-lo também. Você quer esse Brasil de sempre aí? Continua votando nesses caras aí, que cinicamente dizem, olha, é muito cedo para a gente fazer campanha, mas estão em plena campanha para a presidência da República. Continua votando nessa corja de sempre aí que você vai ter o Brasil de sempre. Você gosta do Brasil que você está vendo? Você está bem no Brasil que você está? Você está legal dentro do Brasil que você está? Você está comendo bem? Você está trabalhando bem? Você tem o emprego que você queria? Você tem a estabilidade que você queria?
você tem a certeza de que seu filho vai para a faculdade e você tem a certeza de que seu filho, saindo da faculdade, ele vai conseguir emprego? Você tem a certeza que o Brasil é justo? Você tem a certeza que essa montanha de imposto que você paga é justo ou boa parte é desviada para o bolso de um monte de vagabundo que tem por aí? Esse é o Brasil que você ama de verdade? Esse é o Brasil que você queria para os seus filhos e netos? Se é o Brasil que você acredita e que ama para os seus filhos e netos, continua votando na experiência, muitas vezes ladra, cretina, canalha, cínica, que uma hora fala uma coisa e outra hora vai abraçar o que chamou de ladrão. Quem chama alguém de ladrão e abraça o ladrão, ladrão também é. É esse o Brasil que você quer? Democracia não é isso, não. Não é dividir desigualdades e pobreza como esses caras fizeram até hoje. Democracia é dividir igualdades, dividir hospital para todo mundo, saúde para todo mundo, educação para todo mundo, transporte coletivo para todo mundo. Democracia é isso. Mas se você quiser continuar votando em bandidos, salafrários, vagabundos que jogaram o país, uma das maiores nações do mundo, e só não é a maior nação do mundo porque não tem uma classe política à altura da nossa história e do povo brasileiro, continua votando nesses caras aí. Continua votando nessa experiência ladra, burra e cretina que sempre foi votada e que jogou o Brasil nessa crise desgraçada que nós estamos bem antes da pandemia. RB fechada com você. Opinião. O que é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.